Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Avançando com a construção da nossa playlist sobre história política e econômica do Brasil, avançaremos para a leitura de mais um importantíssimo texto, Superando a República Velha. Mudanças na sociedade brasileira no regime Getúlio Vargas. Entre 1920 e 1940, o Brasil passou por uma nova conjuntura econômica, social e política. De acordo com censos da época, citados pelo historiador Boris Fausto, a população passou de 30,6 milhões para 41,1 milhões ao longo das duas décadas, 1920 e 1930. Por volta de 1940, os jovens compunham cerca de 54% da população brasileira. No mesmo período, a maior densidade populacional era a das regiões Nordeste, 32,1%, Centro-Sul, 26,2% e Leste, 18,1%. Na época, a região Leste era formada por Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Sul, 10,9% e o Norte, 3,5%, tinham menos expressividade. O historiador Boris Fausto também afirma que o momento foi marcado por um aumento na densidade populacional dos centros urbanos, que, para fins práticos, ele descreve como aglomerações com mais de 20 mil habitantes. Em 1920, a agricultura detinha 79% do valor da produção total e a indústria 21%. Em 1940, as proporções correspondiam a 57% na agricultura e 43% na produção industrial. Esses dados nos ajudam a compreender como a sociedade brasileira adentrava um período de industrialização, que tomaria formas mais concretas a partir da década de 1940. Um incrível exemplo de desenvolvimento, superando a República Velha. As estatísticas do Brasil no século XX são incomparáveis. Nosso país simplesmente mais do que centuplicou seu produto interno bruto, PIB. Sim, multiplicou sua riqueza por mais de 100, um crescimento sem igual no mundo até então. O trabalhador médio brasileiro, nos anos 2000, produzia 12 vezes mais riqueza que nos anos 1900, uma média de crescimento do PIB per capita em 2,5% ao ano durante esse período. No mundo, apenas Japão, Taiwan, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul conseguiram superar esse feito. Na verdade, essa façanha não se operou durante todo o século XX. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o Brasil patinava como um país de economia agropastoril, que mantinha suas estruturas escravistas praticamente intocadas
e fundamentadas especialmente na monocultura do café e da cana-de-açúcar. O governo Epitácio Pessoa, na virada da década de 1920, chegava a importar facões e enxadas. Tamanha era a nossa indigência industrial. O Brasil não tinha nem competência para produzir manufaturas rudimentares. O grande salto econômico do Brasil se deu entre 1932 e 1980. Foram os 48 anos de maior crescimento de um país na história mundial. Multiplicamos por 8 o nosso PIB per capita. A industrialização de um país não é uma etapa natural do desenvolvimento econômico, alguma coisa como uma lei de evolução histórica. A industrialização é um processo induzido e planejado, que requer defesa dos interesses nacionais contra tentativas de desestabilização empreendidas pela concorrência internacional. O motivo disso é muito simples de se entender. Não se trata de teorias conspiratórias, mas sim da mais ordinária guerra entre mercados de diversas nações. O que passa a ser produzido eficientemente aqui no Brasil, por exemplo, deixa de ser exportado por outro país. Não sejamos inocentes. Poucos países no mundo puderam ter, na história da economia, a rapidez e a magnitude do Brasil. Poderíamos perfeitamente continuar sendo uma nação de economia agropastoril como a Bolívia, ou uma nação apenas extrativista de petróleo como a Venezuela. Mas não aqui. Aqui não. Porque aqui, Brasil, em um determinado momento da nossa história, uma vanguarda política audaciosa se convenceu pela industrialização do país e foi capaz de construir um projeto nacional e uma hegemonia intelectual capaz de levar a cabo a industrialização super tardia do Brasil. Companhia Siderúrgica Nacional, 1941. Companhia Vale do Rio Doce, 1943. Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 1945. E na década de 1950, Petrobras, Eletrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, atual BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito importante observarmos a mudança da estrutura da economia brasileira durante o regime Getúlio Vargas. Aqui, importantíssimo, o historiador Boris Fausto também afirma que o momento foi marcado por um aumento na densidade populacional dos centros urbanos, que para fins práticos ele descreve como aglomerações com mais de 20 mil habitantes. Industrialização. Em 1920, a agricultura detinha 79% do valor da produção total e a indústria 21%. Em 1940, uma mudança abrupta. As proporções correspondiam a 57% na agricultura e 43% na produção industrial. Esses dados nos ajudam a compreender como a sociedade brasileira adentrava um período de industrialização na era
Vargas. Textos adaptados dos livros Projeto Nacional O Dever da Esperança. Autor Ciro Gomes. Editorial Leia. E Sociedade Brasileira Contemporânea. Autor Rodolfo Estanque. Editorial Intersaberes. Textos intertextualizados para o projeto História Política e Econômica do Brasil. Atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender.